É um mês que, com muito orgulho, para mim, entrou no calendário do Sindicato dos Servidores do Estado de São Paulo, dos servidores públicos, né? Porque é o mês de formação sindical do Sindalesp. Então, todo mês de agosto, a gente seleciona um tema, escolhe um tema, discute em diretoria. É lógico, né? Também é fruto do nosso trabalho ao longo do ano com outras entidades sindicais também, né? Tanto federação, confederação e centrais sindicais. E de um tempo para cá, de uns 2 anos, as centrais sindicais, né, que eu participo, a nova central sindical, o presidente Moacir, elencou o tema da pessoa com deficiência, do trabalho da pessoa com deficiência, como um assunto a ser pautado e discutido, né? Uhum. Então, em confederações e federações está sendo muito comum esse assunto, né? Então, por conta disso, escolhemos esse tema da dignidade da pessoa com deficiência para discutir com a nossa categoria, bem como para inserirmos nesse assunto com a sociedade, né? Então, o nosso mês de formação sindical vai ter a nossa atividade basicamente amanhã, no dia 28, né? Estamos falando no dia 28 e vamos contar com a participação de diversos sindicalistas que vão ver os temas que serão abordados. E o professor Josemar Araújo é um dos palestrantes, né? Porque a gente precisa conhecer melhor esse assunto, né? Eu quero trazer esse assunto para discutir com a nossa categoria. Embora aqui a nossa realidade é de servidores públicos, servidores comissionados, servidores estáveis, terceirizados, e a gente precisa entender um pouco melhor como que é essa realidade do nosso trabalhador deficiente. Então, o doutor Josemar vai estar nos dando essa assessoria para uma melhor compreensão, para, compreendendo, saber interferir melhor nesse assunto e auxiliar os nossos trabalhadores que tenham deficiência. Nosso papel é esse, né, de conseguir, no seio da categoria, né, ver nossos talentos, né, e conseguir fazer com que o trabalhador, ele no seu trabalho, ele potencialize aquilo que é o seu grande dom, aquilo que é o seu grande para aquilo que ele se formou, né? Uhum. É uma coisa muito frustrante. Eu converso muito com o Dr. Josemar. Essa questão, às vezes, o trabalhador ele consegue ser aprovado num concurso, ele consegue ocupar um cargo público e não tem os instrumentos necessários para desenvolver todo o seu papel. E a gente precisa fazer com que o trabalhador ele tenha essa alegria de trabalhar num local que propicia a ele as condições dignas, respeitando cada qual com a sua deficiência, né? Só me dá uma parte também, claro. Jeremias, eu gostaria, como eu estou do lado do deputado Teonílio Barba, eu preciso falar para a nossa categoria que uma das grandes alegrias do sindicato, do nosso sindicato aqui, foi que na campanha salarial do ano passado, nós colocamos como categoria a possibilidade de instituirmos o auxílio inclusão. E o auxílio inclusão contou muito com a sensibilidade e o diálogo com o deputado Teonílio Barba, que à época era o primeiro secretário. Foi com ele que eu negociei a inserção do auxílio inclusão para os nossos trabalhadores. E qual é a minha alegria de, quando eu estou lá no sindicato, estou andando pelos corredores, um pai vem falar comigo: olha, poxa, meu filho tem uma deficiência e graças a Deus consegui ser assistido pelo auxílio inclusão aqui da casa, né? Esse auxílio inclusão que é um benefício que a gente consegue fornecer ao servidor que tem um filho com deficiência, né? E a negociação se expandiu, eu consegui também dialogar com o deputado Teonílio Barba e pedir para o Teonílio Barba para que pudéssemos levar também para os servidores aposentados. Sim. Então, quando o servidor ele é aposentado, parte considerável do seu salário acaba sendo retida e o gasto com o filho deficiente continua, né? E o deputado foi sensível, levou isso para a mesa como
sabe, um grande habilidoso sindicalista, e conseguimos implementar também para o nosso servidor aposentado. Então, uma das coisas que mais me orgulha... Ampliamos, né, o benefício. Ampliamos, né? Então, uma das coisas que mais nos orgulha do nosso sindicato é ter conseguido na mesa do deputado Teonílio Barba implementar para o nosso trabalhador aqui também esse benefício do auxílio inclusão, e questão que o nosso sindicato é sempre procurado por outros sindicatos no Brasil para saber como que aconteceu, e é a nossa alegria de saber que tantos pais aqui são beneficiados com esse auxílio inclusão. Quero convidar todos os nossos trabalhadores, sabe, um convite especial, aqueles que têm alguma deficiência. O sindicato está colocando esse assunto na pauta. O sindicato quer ouvir, entender um pouco melhor. O doutor Josemara hoje vai estar nos dando assessoria até o final do ano para a gente conseguir fazer boas propostas, inclusive para a mesa, entendendo bem essa realidade do trabalhador deficiente da casa, a fim de qualificar as oportunidades. E aquilo, né, o deputado Teonílio Barba, que a gente é do movimento sindical, e a gente entende, o projeto do trabalhador é ser feliz. Quando eu vou lá nos metalúrgicos, né, eu sempre ouço lá do presidente Moisés, o projeto do trabalhador é a felicidade, é ser feliz. E a gente quer inserir isso também, o trabalhador deficiente. Ele está aqui na Assembleia e ele vai ser feliz a depender do nosso sindicato. Então, já faço o convite, sabe, aos trabalhadores que possuam alguma deficiência, saibam que aqui você tem um sindicato, você vai ser ouvido, a gente vai iniciar uma política de trabalho sindical para esse público, e amanhã é o start, né? Colocamos esse assunto e quero convidar também toda a sociedade. O seu programa é de uma audiência incrível, pessoas que queiram entender um pouco melhor desse assunto, que por favor estejam conosco. Nesse momento, eu gostaria de passar aqui a palavra para a apresentação de um dos maiores nomes no Brasil na literatura de cordel, pessoal. Olha só quem está trazendo. Nós trouxemos aqui para esse evento o poeta Moreira de Acopiara, que é acadêmico da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, a ABLC, ocupa a cadeira de número 4, uma expressão genuína da nossa cultura regional brasileira, né? Então, ele preparou uma poesia específica para o nosso evento, e será declamada pelo próprio autor aqui na presença de todos nós, né? Então, fiquem à vontade. Pega ali Boa tarde. Obrigado, Felipe, pelo acolhimento. Obrigado, Cláudio e os demais da mesa. Eu fiz aqui um cordel, depois eu tenho alguns para distribuir, viu? Chama-se A Importância de Sindicalizar-se. Eu vou ler aqui, é o que eu vou ler. Você que é trabalhador, seja sindicalizado para defender o valor quando for injustiçado. Pode espalhar o boato, porque todo sindicato merece toda a atenção. O nosso caminho é belo e o sindicato é o elo que inspira transformação. Você tem muita importância, o mundo lhe protegeu. Não queira medir distância correndo atrás do que é seu. A gente vê todo dia que a nossa categoria trilhou caminhos estreitos, mas hoje está diferente porque é muito competente na luta pelos direitos. Nós aqui temos descontos nos programas de lazer e bons profissionais prontos para ver você crescer. É muito bom ser freguês para ter voz e ter vez em qualquer plano de ação. Eu trabalho com cuidado, mas sou sindicalizado para ter mais proteção. Sindicato é para quem quer segurança na vida. Você dentro dele tem orientação na medida para manifestações, por melhores condições. E já depois de associado, a gente enxerga o valor
que tem o trabalhador que é sindicalizado. Quem pertence a um sindicato está muito mais seguro, sai do grande anonimato, constrói melhor seu futuro. Você só tem a ganhar e, enfim, consegue alcançar os melhores resultados. Com trabalho e compromisso, o sindicato faz isso pelos seus associados. Você que é trabalhador, acredite na vitória, mostre que possui valor e escreva bonita história. Valorize o sindicato, seja ele muito grato e nunca perca a esperança. Está mais que comprovado, quem é sindicalizado tem muito mais segurança. Nós também temos o nosso, por sinal, muito importante. O que ele faz eu endosso, e aqui seguimos adiante. E você, se é empregado e não sindicalizado, não queira deixar barato, pois um forte se organiza. Faça ligeira pesquisa, procure o seu sindicato. Muito bom. Nesse momento, eu vou passar aqui um vídeo da senadora Mara Gabrilli, que também faz aqui a sua manifestação em prol do nosso evento, em razão da relevância do tema escolhido pelo Sindicato da Assembleia Legislativa. Olá a todas e todos. Que alegria enviar essa mensagem ao Sindalesp, o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É uma honra participar, mesmo que de forma virtual, desse evento que marca o mês de formação sindical e cultural de 2025. Eu agradeço o convite do querido Felipe Leonardo Carriço, que é o presidente do Sindalesp, e já deixo meu beijo carinhoso a todos os servidores das categorias. Antes de começar minha fala, vou fazer a minha autodescrição para que todas as pessoas possam me ver. Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelos castanhos claros, mais ou menos na altura dos ombros. Eu estou vestindo uma roupa que tem vários cachorrinhos pugs, com um lenço tie-dye, tudo nos tons azul, laranja, rosa. E eu estou num lugar bem claro, de um lado tem uma parede amarela com quadrinhos e do outro dá para ver os prédios de São Paulo. Bom, não tem como falar sobre o papel dos sindicatos sem falar da importância do trabalho. Eu mesma não imagino outra forma de ser feliz que não seja produzindo. Se tivesse que definir boa parte da minha personalidade como uma única palavra, seria trabalho. Nossa, antes da minha tetraplegia, de eu ter sofrido um acidente, ter quebrado o pescoço, ainda bem nova, eu pude trabalhar com diferentes atividades. E todas essas funções que eu exerci, cada uma à sua maneira, contribuíram para o trabalho que eu desenvolvo hoje, lutando por políticas públicas, por acessibilidade, por ferramentas que garantam dignidade ao trabalhador brasileiro. Em meu primeiro mandato como deputada federal, eu não podia acessar a tribuna da casa para realizar meus discursos. A mudança só aconteceu depois que eu cheguei provocando uma reforma. E foi assim também com a Câmara Municipal, foi assim com a Prefeitura de São Paulo e depois foi assim também no Senado. E dessa maneira que comecei a ter acesso à tribuna também e à mesa diretora, o que tornou à época a minha nomeação como terceira secretária da mesa diretora um fato simbólico e inédito, pois nunca uma mulher havia ocupado um cargo na mesa na área administrativa. Só a Rose de Freitas havia passado pela mesa no cargo de vice-presidência. Então foi uma inauguração, com uma mulher e uma mulher com deficiência. Esse mesmo movimento de acessibilidade, ele ocorreu por todos os cargos públicos que eu ocupei, até mesmo
mesmo, na Assembleia Geral da ONU, nós, Senado Federal, conseguimos dar uma assessoria de acessibilidade para que a Assembleia Geral da ONU fosse mais acessível. Eu costumo dizer que eu chego nos lugares já com uma marreta. Sou uma ferramenta para abrir caminhos. Eu concluo mandatos, mas o espaço segue acessível para que outras pessoas com deficiência possam trabalhar. E não custa lembrar que o Brasil possui há mais de 30 anos uma legislação que garante vagas para as pessoas com deficiência nas empresas com mais de 100 funcionários. Trata-se da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, conhecida como Lei de Cotas, uma das grandes conquistas do trabalhador com deficiência, mas que em tempos sofre algum risco de retrocesso. E, na verdade, ela só passou a ser realmente cumprida a partir de 2001. Em 2001, não tinham nem 100 pessoas no Brasil trabalhando, 100 pessoas com deficiência, trabalhando com carteira assinada. Em 2022, por exemplo, quando o tema 1046 foi debatido pelo STF, eu enviei ofício a todos os ministros, alertando sobre os riscos de reduzir as cotas destinadas às pessoas com deficiência e aos aprendizes. A ação debatia a constitucionalidade de acordos e convenções coletivas de trabalho que restringiam direitos garantidos por lei. E, nesse caso, questionava-se se um acordo coletivo poderia se sobrepor à lei de cotas. E, felizmente, alcançamos vitória e as cotas para ambos os grupos foram preservadas. E, por isso, eu reforço aqui, cobrem pelo cumprimento da lei de cotas, porque a inclusão de pessoas com deficiência não é apenas obrigação, mas um caminho para o desenvolvimento real de qualquer setor. Ainda sobre legislação, eu não posso deixar de citar a nossa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que eu tive a honra de relatar e ser autora do texto final, quando ainda era deputada federal. E no texto conseguimos reafirmar a importância do processo de inclusão dentro das empresas e no serviço público, que ainda que ofereçam capacitação profissional, não podem deixar de garantir a participação da pessoa com deficiência no desenvolvimento prático de suas funções. Ou seja, a capacitação ela deve acontecer simultaneamente à inclusão no trabalho, desde o início do processo. Outra conquista da Lei Brasileira de Inclusão, que eu não posso deixar de falar aqui, é o direito do saque do FGTS para o trabalhador com deficiência que precisa adquirir uma órtese ou uma prótese. Uma medida justa que garante saúde e dignidade, porque uma órtese, uma prótese, a cadeira, ela é uma prótese, porque ela é uma continuação, mesmo que fora do meu corpo, assim como uma perna mecânica, um aparelho auditivo. E o cidadão com deficiência ativo no mercado de trabalho, ele aquece a economia do país, ele melhora o ambiente laboral, ele humaniza ambientes, porque ele inspira, ele ensina os colegas de trabalho a lidar com as diferenças humanas, a lidar com adversidades. Ou seja, a lidar com toda a diversidade e ainda a gente está falando de pessoas que enfrentam barreiras a cada minuto da vida. Então a gente fala de pessoas que vêm com uma bagagem que ela não está em nenhuma dessas qualificações, que é a bagagem da disciplina. Você tem que ter disciplina para sair de casa com uma deficiência no Brasil. Você tem que vislumbrar um futuro próximo. Você tem que ter planejamento. Você tem que ter superação, você tem que ter vontade de transformar, você tem que ter tudo isso para sair de casa com uma deficiência e saber que você vai enfrentar um rally, que tudo não está feito perfeitamente para você. Então, olha a força de trabalho desse segmento. Eu fico por aqui e espero ter contribuído de alguma forma com esse tema que é meu motor no trabalho e na vida. Um beijo.
Muitas das vezes os trabalhadores com deficiência, eles têm uma grande dificuldade de se reunirem e tratarem dos seus assuntos politicamente. Então o papel do sindicato é justamente dar voz, é justamente colocar luz na realidade de vida que eles têm. Então nós queremos pautar esse assunto, discutir com a categoria, conversar, colher sugestões justamente para saber qual condução a gente vai tomar para bem representar esses trabalhadores.